Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos à semana gratuita dos bolos caseiros da vovó. Meu nome é Isabela Plaza e eu serei a sua professora durante essa jornada de aprendizado. Vou ensinar para você como você faz os melhores bolos caseiros de forma simples, fácil e econômica. Eu sei que muita gente tem dificuldade em fazer bolos caseiros, acha que é um bicho de sete cabeças porque às vezes o bolo afunda, o bolo murcha, o bolo fica solado com aquele aspecto cru, não é verdade? Então são vários passos que vão muito além de uma simples receitinha de bolo. Receita é muito fácil, a gente encontra milhões aí pela internet. Mas agora a técnica e o jeito certo para o seu bolo ficar macio, gostoso, molhadinho e que dê certo você encontra aqui comigo durante essa semana. E é isso que eu vou te ensinar. Então eu quero que você preste bastante atenção em todos os passos. Não precisa se preocupar em sair correndo para anotar a receita, tá? Porque as receitas por escrito eu vou enviar no sábado, ao término da nossa semana gratuita. As nossas aulas vão até sexta-feira, ficam no ar até sexta-feira, meia-noite. Sexta-feira, meia-noite, elas saem do ar, então você tem aí uma semana para assistir as 3 aulas gratuitas que você vai ter aqui comigo hoje, amanhã e quarta-feira. Cada dia você vai aprender um tipo de bolo e uma técnica e um jeito aí de fazer o seu bolo caseiro, tá? Então, no sábado, ao final da nossa semana gratuita, eu envio aí para você no WhatsApp as receitas por escrito para você guardar para sempre com você, tá? Mesmo depois que a nossa semana sai do ar, as receitas são suas para sempre, certo? Então hoje você vai aprender aqui comigo a fazer a minha famosa receita de bolo de laranja. Essa minha receita de bolo de laranja, ela dá super certo, fica aquele bolo bem molhadinho e fofinho. Sabe aquele bolo que desmancha na boca, que todo mundo gosta? Sim, é isso que você vai aprender aqui. Bolo caseiro, ele tem assim um aspecto de infância, não é verdade? Todo mundo que já foi na casa da avó ou já foi na casa de algum parente, na casa da tia, já experimentou um bolo caseiro, né? Então as pessoas às vezes compram bolos caseiros, fazem bolos caseiros, então bolo caseiro para muita gente tem bastante memória afetiva, ou seja, aquilo que quando você come, você lembra lá de um período lá atrás, ou que você fez para os seus filhos, ou que você fez para os seus netos, ou que sua mãe fazia, sua avó fazia, alguma pessoa aí importante na sua vida fazia um bolo caseiro. E é isso que eu quero trazer aqui para você, porque por conta disso o bolo caseiro ele é muito fácil de ser vendido. Tanto você que não quer vender, você vai conseguir fazer os bolos para sua casa, para você gerar isso nas pessoas, para você deixar na memória das pessoas que você ama guardado aquele bolinho caseiro gostoso, quentinho, com cara de vó, de comida caseira, sabe? Não aqueles bolos de padaria, aqueles bolos de mercado. Não, é um bolo caseiro, sem aditivo químico nenhum, feito à mão pela gente. E para você que deseja vender bolos caseiros, saiba que ele é muito fácil de ser vendido, porque muita gente compra bolo caseiro, gente. O pessoal compra para café da manhã, para café da tarde, para quando vem visita em casa, para ir levar para algum lugar para presentear, para Dia das Mães, para Dia dos Pais, para Natal, para Ano Novo, para feriado, para final de semana, para dia de semana, para empresa. Então, bolo caseiro, se você faz, você nunca vai ficar sem vender ele, porque muita gente pede, muita gente procura. E as pessoas não querem aquele bolo xoxo de padaria que tem gosto de ovo, que é duro, que não tem gosto de nada, né? Bolo de padaria, a grande maioria ou é muito caro ou é muito ruim, tá? Então é difícil você achar um bolo de padaria que tenha um preço bom e que seja gostoso, não é verdade? Pelo menos na minha região é muito difícil. Ou é muito caro ou é muito ruim. Então, quando você aprende a fazer seu próprio bolo caseiro, você vai conseguir se destacar. Tanto fazendo para sua família, para você mesmo, para tomar um cafezinho da tarde, ou para vender. Tenho alunas que vendem bolos caseiros todos os dias. Tenho alunas, inclusive, que depois do meu curso chegam a vender 20 bolos caseiros por dia, tá? Então amanhã eu mostro para vocês também o resultado das minhas alunas, que vocês vão ver que é possível sim fazer bolo caseiro e ganhar muito dinheiro com isso trabalhando de casa, tá? Então hoje você aprende meu bolo de laranja, amanhã eu te ensino a fazer o meu bolo de chocolate, cada um com um método de preparo diferente, tá? Cada um com ingredientes e tipos de preparo também diferentes. E na aula 3, na terceira aula, eu vou te ensinar a fazer a cobertura de chocolate e a calda de laranja. E aí nós vamos regar os bolos e vamos decorar os bolos, finalizar
tudo, tá? Então, você tem 3 videoaulas aqui comigo. Se você tiver qualquer dúvida, tá? Em relação à receita, em relação a alguma técnica, é só você enviar uma mensagem para os administradores do grupo que você está, que sou eu e outras pessoas da minha equipe. Envie uma mensagem que você vai entrar na fila de espera para ser respondida, mas fica tranquila que sua mensagem vai ser respondida. Nós temos um prazo de 24 horas para responder pelo volume de pessoas, tá? São mais de 30 mil pessoas assistindo a essa semana gratuita, que se inscreveram aqui nessa semana gratuita. Então, 30 mil pessoas estão aí divididos nos outros grupos do WhatsApp. Então, deixa lá sua mensagem que você não vai ficar sem resposta, tá? Fica tranquila. Só enviar lá, você vai receber uma mensagem automática do nosso sistema que a gente recebeu a sua mensagem e assim que possível a gente já retorna, tá? Então pode ficar despreocupada que você vai ser atendida e vai ter a sua dúvida solucionada. Hoje à tarde eu vou enviar para você uma tabela de equivalência também, tá? O que é uma tabela de equivalência? É uma imagem que eu te mostro os pesos e as medidas para você trabalhar tanto com balança quanto com xícaras, tá? Então, xícara é diferente de peso. Então, uma xícara de açúcar tem peso diferente de uma xícara de farinha de trigo. A xícara que eu sempre uso é a xícara medidora de 240 ml, tá? Mas quando a gente está pesando líquidos, tem 240 ml. Quando a gente está pesando secos, depende, porque cada coisa tem uma densidade diferente. Só você pegar um pacote de feijão de 1 kg, só você pegar um pacote de açúcar de 1 kg, um pacote de farinha, eles terão tamanhos diferentes. Por quê? Porque cada coisa tem uma densidade diferente. Então, eu falo para você aqui na nossa receita o peso, tá? Tanto para você trabalhar com balança. Se você não tem balança, eu também te falo em xícaras, tá? Para você trabalhar com xícaras. Então fica tranquila que você vai ter a receita aí, vai ter os passos do mesmo jeito, podendo trabalhar com balança ou podendo trabalhar com xícaras. E é por isso que eu mando também a tabela de equivalência, para você ver quanto que pesa uma xícara de trigo, quanto que pesa uma xícara de açúcar, tudo certinho, tá bom? Para você não se perder aí mais na hora de fazer os seus bolos. Então, antes de mais nada, antes da gente começar a nossa receita, eu vou mostrar para você as formas para bolo caseiro, tá? Bolo caseiro eu gosto muito de fazer nessa forma menor, tá? Então, a receita que eu vou te ensinar hoje dá para 2 formas dessa daqui, dessas menores. Como que você mede a sua forma de bolo caseiro? Pega uma fita métrica, uma régua, qualquer coisa que você consiga medir. Você vai colocar de uma ponta até a outra. Isso aqui é a boca, tá? A boca da sua forma. A boca dessa minha forma, ela tem 19 centímetros. De altura, ela tem 8. E no fundo ela tem 15. Então, se alguém te falar uma forma de 19 por 15 de bolo caseiro, você vai saber que é 19 na boca, tá? E 15 no fundo. Tem algumas que tem 18 centímetros ou 16 no fundo, você também pode utilizar, tá? São poucas variações. Então, essa daqui é o que mais vende. Por quê? Porque ele tem um custo-benefício muito bom, tanto para você fazer quanto para você vender. Por quê? Porque dá pra gente fazer uma receita, bater tudo de uma vez e fazer 2 bolos. Então, a gente consegue vender 2 bolos. Isso é bom pra gente, que dá um rendimento bom, uma praticidade boa de já fazer 2 bolos de uma vez. E é bom para o seu cliente também. Por quê? Porque ele vai conseguir pagar mais barato. Um bolo grande, claro que custa mais caro. Agora, 2 bolos menores custa mais barato. Então você consegue vender esse bolo para um cliente, vender esse bolo para outro cliente, tá? E a gente também tem essa forma maior, que é um bolão, tá? Então aquele bolão caseiro maior, que é a forma de 22 centímetros, tá? Então essa daqui ela tem 22 tanto na boca quanto no fundo. Mas eu tenho também outras formas que tem 24 na boca e 22 no fundo. Também pode utilizar. Então a receita que eu vou te ensinar hoje dá para 2 dessa daqui ou para uma inteira dessa. Mas eu prefiro para bolo caseiro fazendo as formas menores, tá? Como eu te falei, tem um custo-benefício melhor e dá mais praticidade pra gente. Embalagem para bolo caseiro, a gente usa essa daqui, tá? Embalagens descartáveis, você encontra em lojas de confeitaria, mercados de atacado, lojas de artigo para festa, lojas de embalagem, tá? No Mercado Livre, na internet. Então é só colocar aí na internet ou ir na loja e perguntar sobre embalagem para bolo caseiro, embalagem para torta, tá? Que você encontra essa daqui. São descartáveis. Tem aqui a bandejinha e aqui a tampa. Na aula 3 eu te mostro ele fechadinho também. E hoje também, quando a gente finalizar, também te mostro o bolo já na embalagem, tá? Nosso bolo de laranja. Isso aqui é muito importante, tá, gente? Então a gente sempre vai procurar comprar uma embalagem que tenha entre 1 a 2 centímetros a mais do que a nossa forma. Por quê? Ó, consigo colocar aqui, tá? A minha forma. Nosso bolo ele vai assim. Então, ó, você consegue ver que ele tem uma boa distância aqui, tá? Ó,
Então, a gente consegue usar. Então, 1 centímetro já é o suficiente maior. Essa aqui tem 20 centímetros, tá? Essa minha embalagem aqui. Eu gosto disso, de usar entre 1 a 2 centímetros maior, porque se for um bolo com mais cobertura, para não ficar melando tudo aqui, para não ficar caindo para fora, tá? Então você precisa aí comprar a embalagem de acordo com o tamanho da sua forma. Então forma aqui tem 19, compra de 20, tá? Que já é o suficiente. Se for essa daqui, 22 a 24, compra a embalagem de 25 centímetros que você vai conseguir utilizar. Tá? Agora que eu já te expliquei tudo, como funciona a nossa semana gratuita, como que vai funcionar aí as aulas sobre as receitas, a gente já vai começar a fazer o nosso bolo de laranja. Vem aprender! Então, aqui para o nosso bolo de laranja, a gente vai fazer ele no liquidificador. E eu recomendo muito que você faça essa receita aqui no liquidificador também, tá? Ele emulsiona melhor, a mistura dele fica melhor e ele não fica um bolo pesado. Mas tem que fazer exatamente com as quantidades que eu tô mostrando e colocar só o que eu vou te mostrar no liquidificador. A farinha de trigo a gente não coloca no liquidificador, senão o nosso bolo ele fica pesado e ele pode solar, tá? Então tenho aqui o liquidificador, já deixei separado, vou te mostrar aqui tudo que eu tenho. Então eu tenho aqui 2 xícaras de farinha de trigo sem fermento, tá? Ou 240 gramas. Então, eu vou te passar tanto em xícara quanto em peso, tá? 2 xícaras ou 240 gramas de farinha de trigo. Aqui eu tenho o açúcar, 1 xícara de açúcar ou 180 gramas de açúcar. Aqui eu tenho óleo. Nessa receita eu recomendo que você use óleo mesmo e não manteiga nem margarina, tá? Então, tenho aqui 3/4 de xícara de óleo ou 180 ml de óleo. Se você não sabe o que é 3/4 de xícara de óleo, você vai fazer assim, ou você vai pela medida, né, pela quantidade, 180 ml, como eu te falei, ou se você também não consegue saber o ml aí, a medida, você vai pegar a sua xícara e vai deixar mais ou menos um dedo, tá? Sem o óleo. Isso é o jeito que a gente consegue medir 3/4 de xícara. É um dedinho ali a menos de uma xícara inteira. Então, 3/4 de xícara de óleo ou 180 ml. Aqui eu tenho 2 ovos, tá? Então, 2 ovos médios, cada um com mais ou menos 50 gramas, tá? Mas, se o seu ovo for muito pequenininho, você pode colocar 3 ovos. Esse aqui é um ovo normal, médio, tá? Então, de médio para grande, você pode colocar 2 ovos. Aqui eu tenho 1 xícara de chá ou 240 ml de suco de laranja. Esse aqui tá coado já, tá? É laranja pera que eu uso, mas você pode utilizar a laranja Bahia também. Só a laranja lima que eu não recomendo, porque ela é um pouco mais ácida, tá? Então, a laranja pera ou a laranja Bahia. Eu prefiro sempre a laranja pera, ela tem um custo melhor, tá? 1 xícara de chá. Aqui eu tenho 1 colher de sopa de fermento ou 15 gramas, tá? Fermento em pó. E aqui eu tenho 1 colher de sopa de raspas de laranja. Eu raspei ela bem fininha, mas pode ser também ralar ela grossa. Só toma cuidado com a laranja para não pegar na parte branca da laranja, só a casca mesmo. Dá mais ou menos uma laranja média, tá? E aqui eu tenho as formas que nós iremos utilizar. Tenho 2 formas para essa receita que a gente precisa. Dessas 2 formas menores de bolos caseiros, como eu já te mostrei as formas antes, tá? Tô só mostrando elas untadas. Então eu untei com manteiga e farinha de trigo, mas você pode untar com óleo e farinha ou com desmoldante, tá? Pode untar aí da forma que você achar melhor. Eu gosto bastante de untar com manteiga e farinha, tá? Então são 2 formas de 19 centímetros, tá? Ó, 19 na boca e 15 aqui no fundo. E ela tem 8 de altura, tá? Se não quiser usar 2 forminhas dessas aqui menores, pode usar uma forma maior de 22 centímetros, tá? Também de buraco no meio. Então, 2 dessa daqui, menorzinhas, ou uma forma grande de 22 centímetros. Como bolinho caseiro, eu gosto de fazer esses menores aqui, então vou fazer 2 bolinhos desse aqui, certo? Agora, eu vou trocar aqui, colocar o liquidificador aqui, pra gente começar a colocar aqui. Então, no liquidificador, o que eu vou colocar? Eu vou colocar aqui o suco de laranja, tá? Coloco aqui já. Vou colocar o ovo, os 2 ovos. Coloquei aqui também. Vou colocar o açúcar.
e vou colocar o óleo. É somente isso que a gente coloca no liquidificador, tá? Agora eu vou bato por mais ou menos uns 2 minutinhos, até ele incorporar tudo muito bem. A farinha de trigo a gente deixa separadinha aqui, as raspas também e o fermento também, tá? Lembrando que enquanto a gente tá fazendo aqui a nossa receita, já vamos pré-aquecer o forno entre 5 a 10 minutinhos, o forno a 180 graus, tá? Forno sempre pré-aquecido a 180 graus e pra gente assar o nosso bolo também vai ser a 180 graus. Então vou bater aqui e já volto pra te mostrar. Então, já bati aqui, tá? Tá bem batido. Eu vou jogar aqui essa mistura na farinha de trigo. Pode jogar aqui tudo de uma vez, tá? Separo aqui o liquidificador e eu vou misturar aqui levemente com um fouet. Não é uma massa pesada, tá? É uma massa mais molinha, tá? Ó, vou misturando bem aqui com o fouet. Não precisa bater demais, é só até incorporar tudo e não ficar nenhuma pelotinha, tá? Nenhum gruminho de farinha de trigo. Pronto, tudo bem misturado. Agora eu acrescento as raspas de laranja, tá? E vou misturar também elas aqui. Mistura também levemente para preencher toda a massa. Se não quiser colocar a raspa de laranja, não precisa, tá? Mas ela dá um cheiro no seu bolo e um sabor muito melhor. Então eu gosto sempre de colocar as raspas de laranja. Olha só como é uma massa bem fluida, não é uma massa pesada, tá? Ó. E agora, por fim, eu coloco o fermento em pó. Misturo também levemente, o fermento não tem necessidade de bater muito, tá? Só mesmo o suficiente para incorporar aqui em toda a nossa massa. Então, mistura ele bem para pegar toda a massa, tá? Olha só. Prontinho. Tudo bem misturado. Agora eu vou dividir essa massa aqui nas duas formas. Agora vou colocar aqui metade da massa em cada uma das formas. Então, separei aqui a nossa massa nas duas formas, dá mais ou menos em cada forma, tá? Eu dividi entre 460 gramas aqui, 460 gramas aqui, tá? O seu pode ser que varie um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, tá? Por quê? Porque depende também do peso do ovo, certo? Também do tanto que você colocou de raspas, tá? Que a raspa a gente também não pesa, a gente usa por colher. Então pode ser que o seu dê 450 gramas aqui, 450 gramas aqui. Se não tem balança para pesar aqui a quantidade de massa para ficar igual nas duas formas, é só você ir colocando um pouquinho aqui, compara as duas e coloca metade aí em cada, certo? Se você tem balança e quiser pesar, pode também. Tô falando isso porque em diversos cursos várias pessoas me perguntam qual a quantidade que coloca aí de massa em cada forma. Então, pra gente dividir certinho, mais ou menos 460 gramas em cada uma das forminhas. Agora, eu vou levar para assar. Mantenho no forno a 180 graus, tá? Por cerca aí de 40 minutinhos, mas o tempo pode variar um pouquinho para mais ou um pouquinho para menos, também vai depender do seu forno. Forno elétrico, você liga somente a parte de baixo, nunca a parte de cima. Forno a gás, a mesma coisa, mantenha 180 graus e não liga também o dourador jamais para fazer bolo, tá? Então vou levar lá para assar. Não abra o seu forno antes de 30 minutos, senão seu bolo pode abaixar. Vamos lá. Bom, gente, então nossos bolos de laranja já estão assados. Olha só que coisa mais linda que fica esse bolo caseiro de laranja. Fica super douradinho. O cheiro que tá na minha cozinha você nem imagina. Você precisa fazer aí na sua casa pra ver do que eu tô falando. E ainda vai a calda, hein? Não esquece. Vou te ensinar uma calda com 2 ingredientes só lá na aula 3 pra gente finalizar, tá? Agora uma coisa muito importante. O meu bolo, para desenformar ele, eu preciso deixar ele pelo menos amornar e esfriar um pouquinho, tá?
Por quê? Se eu tentar desenformar o meu bolo quente, ele ainda vai estar assim muito macio, vai estar mole, então a gente não consegue desenformar ele quente. O que eu já perdi de bolo, já quebrou, às vezes sai metade, a outra metade gruda, tentando desenformar bolo quente, não dá nem pra contar nos dedos, de tanto bolo que eu já perdi fazendo isso. Então, você retirou o seu bolo do forno, seu bolo terminou de assar, tá bem douradinho, o bolo de laranja ele fica bem douradinho, tá? Pode deixar que ele fica com uma cor linda por conta do suco de laranja. Então, nosso bolo terminou de assar, você já retira do seu forno, deixa ele numa bancada, tá? Ou se você tiver um fogão tradicional mesmo, né, a grade do fogão, deixe seu bolo em cima da grade ali do fogão com tudo desligado, tá? Em cima ou da bancada ou em cima da pia, perto do fogão, com tudo desligado, sem muito calor, tá? Para o seu bolo esfriar por completo. Quando que você vai saber que dá para desenformar o seu bolo? Você vai colocar a mão na forma, então você vai pegar na forma e você vai ver se você consegue segurar já na forma, manusear essa forma sem se queimar. Então se ele estiver um pouquinho morno, já para frio, aí você já pode desenformar o seu bolo. Como que você vai desenformar? Você vai dar leves batidinhas para cima para ver se ele tá soltando, tá? Se o seu bolo estiver soltando, você vira ele, desenforma. Se o seu bolo não estiver soltando com facilidade, você vai usar o truque do fogão. Você vai ligar uma boca do fogão, uma chama do fogão, pegar a sua forma de bolo e passar rapidamente pela chama do fogão. Questão de 1 minutinho, tá? Não vai se queimar, não vai fazer nada. Por quê? Porque a chama do fogão, o calor do fogão vai derreter aquela manteiga, o óleo, o desmoldante, o que você usou ali para untar a sua forma. Ele vai derreter aquilo e vai fazer com que o seu bolo se solte com facilidade, tá? Então, se está com dificuldade de desenformar o bolo, não está conseguindo levantar, não está soltinho, passa rapidinho na boca do fogão, na chama do fogão, tá? E depois você já vai conseguir sacudir ele, né? Dar uma levantadinha nele e desenformar, tá? Então você pode desenformar primeiro em um prato, depois passar aqui. Você pode usar o bolo tanto assim, ó, com essa parte que a gente já desenforma, né? Desse jeito, do jeito que o bolo já tá assado, ou você pode deixar ele do outro lado, tá? Virado de ponta cabeça. Aí a seu critério. Para bolo caseiro, eu acho que fica mais bonito assim, mas também pode fazer de outro jeito. Então, a nossa calda de laranja a gente vai aprender na aula 3. Fica comigo aqui até o final, porque tem dicas importantíssimas para você. Então, além da calda na aula 3, a gente também faz na aula 3 a cobertura de chocolate e amanhã tem minha receita de bolo de chocolate, que também é sucesso entre todas as minhas alunas, tá? Todo mundo que não consiga assistir nenhum curso meu com a minha receita de bolo de chocolate sempre pede: Isabela, deixa eu fazer seu bolo de chocolate, preciso aprender seu bolo de chocolate e amanhã eu vou ensinar pra vocês, tá? Então fica comigo até o final, até a aula 3. Tenho certeza que vocês vão sair daqui com muita experiência, com muito aprendizado para fazer os melhores bolos caseiros. Agora, gente, pra gente conservar o nosso bolo, isso é muito importante, tanto para fazer para casa quanto para vender, tá? A conservação e a validade dos nossos bolos é de cerca de 5 dias em temperatura ambiente. Bolo caseiro a gente não coloca na geladeira, tá? Porque ele pode ressecar, certo? Tanto bolos à base de óleo quanto bolos à base de manteiga. Óleo até aguenta um pouquinho mais na geladeira, mas bolos à base de manteiga não aguentam, tá? Nem manteiga nem margarina, eles ressecam demais. Bolo à base de óleo também resseca, mas é um pouco menos. Mas bolo caseiro a gente sempre mantém em temperatura ambiente. Por que essa validade varia entre 3 a 5 dias? Porque vai depender da temperatura ambiente que tá aí na sua região. Se tiver um verão aí 30 e poucos graus, 40 graus, que eu sei que chega, né, gente? Tem alunas do Rio de Janeiro, alunas do Mato Grosso, enfim, vários lugares do Nordeste que tem aí a temperatura mais elevada naturalmente. Então, se tá fazendo muito calor aí na sua cidade, se nem você não tá aguentando, seu bolo também não vai aguentar. Então, são 3 dias em temperatura ambiente que a gente consegue garantir, com ou sem calda, tá? Agora, se tiver uma temperatura mais amena, um friozinho, ou uns 20, 25 graus aí no máximo, ele aguenta aí até 5 dias em temperatura ambiente. Mas sempre tem que fechar. Então, meu bolo esfriou, desenformei, tá frio por completo, porque você pode ter desenformado até um pouquinho morno. Então, deixa ele esfriar por completo. Não pode estar saindo nenhuma fumacinha, não pode estar nem morno. Tem que estar frio, frio mesmo. Então, deixa o seu bolo esfriar. Depois que o seu bolo esfriar, você tampa. Não tampa o seu bolo quente nem morno, porque senão vai fazer vapor aqui dentro. Essa embalagem, ela veda super bem, tá? Vou fechar aqui, ó. Nossa embalagem, ela veda super bem e aí o vapor do bolo vai fazer com que o seu bolo fique molhado, tá? Que ele fique suando e consequentemente ele pode mofar, certo? Então, bolo só fecha depois de frio. Esfriou, fecha pra gente conseguir conservar bem ele, por isso que essa embalagem é boa. Então, se você tá fazendo aí pra sua casa também, tampa ele, fecha com uma boleira, tá?
para não correr o risco de estragar, né? Entrar nenhum bichinho, nenhum pelo, enfim, nenhum cabelo, nem nada, tá? Então isso é muito importante. Deixa seu bolo bem fechadinho. Vou fechar aqui o meu bolo pra gente conseguir deixar ele quietinho. Aqui até a aula 3, que a gente vai fazer a nossa calda de laranja, que é muito barata de fazer, vai 2 ingredientes só, você não vai nem acreditar, e fica maravilhoso o seu bolo com essa calda. Pode vender ele assim, pode consumir ele assim? Pode, sem problema, mas a calda dá aí um saborzinho a mais no nosso bolo e você vai ver. Lembrando que amanhã a gente tem aula de bolo de chocolate também, com outra técnica, outro método de preparo, que eu vou te ensinar a fazer sem batedeira, sem liquidificador, um bolo que a gente vai bater na mão e você vai ver como ele fica maravilhoso e super macio. Espero que tenha gostado da nossa aula de hoje. Se tiver dúvida, manda uma mensagem lá pra gente, que eu já te expliquei como funciona aí o nosso atendimento no WhatsApp. E se fizer o seu bolo, manda foto lá pra gente, que eu vou adorar ver. Eu vejo o bolo de todas as alunas, mesmo esse monte de gente participando. A gente vai pegando no WhatsApp e eu olho o bolo de todo mundo que me manda foto, tá? Então pode me mandar sua foto, que eu vou adorar ver o seu bolo. Uma coisa muito importante, hoje à tarde eu vou liberar para você também mais alguns vídeos complementares. Esses vídeos eu te ensino por que o bolo sola, por que o bolo murcha, como você faz para o seu bolo não ter cheiro de ovo e por que eu não uso farinha de trigo com fermento. Então, para nossa aula não ficar muito extensa, com várias técnicas, muita coisa aqui, separei em videozinhos menores, videozinhos complementares que eu vou te enviar hoje à tarde, tá? Então hoje à tarde eu te mando esses vídeos, eles são de extrema importância para o seu bolo dar certo, tá? Então eu te falo sobre forno, te falo sobre fermento, sobre o cheiro de ovo no bolo, que muita gente tem medo e não gosta, tá? Então assiste esses vídeos complementares, são liberados hoje à tarde. Essa nossa aula aqui, ela fica disponível o dia inteiro, fica até sexta-feira disponível, tá? Então assiste a aula de hoje para você já acompanhar a aula de amanhã também, tá bom? Espero que tenha gostado e eu encontro com você na aula de amanhã no mesmo horário. Um grande beijo e até amanhã. Tchau, tchau!